Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhores servidores e todos aqueles que nos acompanham, muito boa tarde. Declaro aberta a sessão deste órgão especial. Vamos dar início com a pauta judiciária, com os blocos de julgamento, com apontamento do tipo de ação e os números de ordem constantes da pauta publicada. Ações diretas de inconstitucionalidade. Números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 31. Conflitos de competência, 7. Embargos de declaração, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, 42. Reclamação, 43. Sobra do desembargador Getúlio Evaristo dos Santos, número 12, que estava no bloco, está sendo retirada do bloco, fica como sobra, e eu aproveito a oportunidade de justificar a ausência de Sua Excelência, que não estava passando bem hoje por questões de saúde e não pôde comparecer. Há um pedido de adiamento para uma sessão para a sustentação oral, em que é relator o desembargador Francisco Cascone, número 28 de ordem. A matéria está em discussão? Aprovaram o adiamento por uma sessão para a sustentação oral. E temos um destaque no número 15. Encerrado os blocos, vamos suspender a pauta judiciária, vamos à pauta administrativa. O item número 1 da pauta é a minuta de resolução que dispõe sobre a desativação da segunda vara de execuções criminais e segundo ofício de execuções criminais da comarca de Taubaté, com redistribuição do acervo à primeira vara de execuções criminais da mesma comarca. Ao parecer favorável da Corregedoria Geral da Justiça, e a matéria está colocada à apreciação deste órgão especial. A matéria está em discussão? Aprovaram a unanimidade a minuta de resolução. Suspensão de distribuição. Ofício do desembargador Marcelo Martins Berti, presidente da Comissão de Concurso de Provas e Títulos de Outorga e Delegações de Notas do Registro do Estado de Alagoas. O desembargador Marcelo foi designado pelo CNJ a presidir esse concurso, será o primeiro concurso do Estado de Alagoas, e está justamente na parte final, então é o mesmo regramento aqui o nosso, então eu proponho que se defira a suspensão da distribuição até o dia 19 de dezembro de 2023, sendo certo que Sua Excelência comparecerá às sessões de julgamento por via telepresencial e continuará apreciando as prevenções. A matéria está em discussão. Deferiu à unanimidade a suspensão de distribuição. No mais, são os afastamentos dos magistrados, todos já receberam a lista especificada, com datas, períodos, nomes e as respectivas justificativas. A matéria está em discussão. A unanimidade deferiram os afastamentos. Esse é o resultado. Vamos retornar à pauta judiciária. Vamos às preferências. A primeira delas é o número 46 de ordem, em que relatou Sua Excelência o senador Luiz Fernando Nisch, que, na sessão passada, rejeitou a matéria preliminar e rejeitou igualmente rejeitando o incidente de inconstitucionalidade.
Indicou vista Sua Excelência, desembargador Costabile Solimene, que está com a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Sem nenhuma observação, o desembargador nem está absolutamente certo, estou acompanhando a questão do limite da idade, e eu nem trago o voto, porque o voto dele não podia se superar, no mesmo sentido. A matéria está em discussão. A unanimidade afastaram as preliminares e rejeitaram o incidente. É a matéria referente à Polícia Militar. Próximo são os números 35 e 36 de ordem, embargos de declaração em sede de reclamação, em que é relator Sua Excelência, o desembargador Ricardo Dipp, que está com a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador de Justiça, servidores aqui da casa, quanto ao de número 35, é um pedido de ingresso da Associação dos Inspetores Fiscais do município de Guarulhos na reclamação. Eu estou entendendo que é inviável esse ingresso, porque eu não vejo maneira de o acordo embargado influir em relação jurídica existente entre a recorrente e o Instituto Previdenciário. E, tendo em vista, ademais, que o recurso aclaratório tem aqui manifesto caráter infringente, pelo meu voto, eu não conheço desses embargos declaratórios. Então, no 35, Vossa Excelência não conhece. A matéria está em discussão. A unanimidade não conheceram dos embargos. 36. Quanto ao 36, senhor presidente, eu ontem tive a ocasião de remeter a todos os senhores embargadores um aditamento, porque chegou-me ao conhecimento um voto proferido no Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo nenhuma contradição ou omissão no acordo e acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal não constitui fundamento bastante para que nós, em reclamação, discutamos novamente o tema da ADI. No meu voto, eu estou sugerindo a rejeição dos embargos, senhor presidente. A matéria está em discussão. A unanimidade rejeitar os embargos é o resultado do julgamento. Aliás, eu diria que não tem nenhuma pertinência ali mesmo. Impressionante. Próximo. Números 3 e 4. Esse processo, os dois são em segredo de justiça, então eu peço que não seja mencionado o nome de parte ou de quem quer que seja. Está com a palavra Sua Excelência o desembargador Ademir Benedito, que é o relator de ambos. Senhor presidente, aqui são dois agravos regimentais, cujas emendas são exatamente iguais. Vou ler uma delas e, se houver qualquer dúvida, eu esclareço. Ação penal originária, decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão de prazo para apresentação de defesa prévia e determinou aos acusados a apresentação da mencionada peça defensiva sob pena de preclusão, cerceamento de defesa inocorrente, recebimento da denúncia motivado pelo livre convencimento da existência de correspondência entre os fatos e os elementos obtidos preliminarmente no procedimento persecutório. A ausência das mídias relacionadas às cartas precatórias do juízo federal não foi impedimento para a apresentação da defesa preliminar. Aqui houve um erro de grafia na emenda, estou corrigindo, que, aliás, foi contundente em relação ao mérito da peça acusatória. Denúncia recebida e fundamentada em outros elementos de provas coligidas aos autos. Manutenção da decisão, estou negando o provimento ao recurso no 3 e no 4 pelos mesmos fundamentos em ambos. Sua Excelência nega provimento aos recursos sob o mesmo fundamento. A matéria está em discussão. Negar o provimento aos processos número 3 e 4, aos recursos de agravo. A primeira sustentação oral é o número 17 de ordem, em que é relator Sua Excelência, desembargador Fábio Gouveia,
Com o voto número 51063. Eu convido a doutora Jaqueline Cristina a assumir a tribuna. Cumprimentando, passo a palavra à sustentação. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, poder falar aqui nessa tribuna, diante dos eminentes desembargadores, a quem eu os cumprimento na pessoa do senhor presidente, fazendo também uma ressalva ao desembargador Fábio Monteiro Gouveia, que é relator no presente feito. Cumprimento também o eminente representante do Ministério Público, os advogados presentes, serventuários e ao público que nos acompanha. Bom, trata-se aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade em que move o prefeito municipal de Catanduva em face do presidente da Câmara, em que busca a inconstitucionalidade da Lei Municipal 6396, que disciplina e institui o Programa de Valorização dos Profissionais do Sistema de Limpeza Pública Urbana, os GARIs, do município de Catanduva e da outras providências. Eu pretendo ser muito breve, até porque tem mais duas sustentações com os mesmos objetos aqui hoje. Inicialmente, aduz o chefe do Poder Executivo que há vício de iniciativa na normativa municipal, por entender que cabe ao Executivo, de forma competência privativa, legislar sobre assuntos de funcionamento e organização dos bens da administração pública. Fundamenta aí a violação da Constituição Federal, da Constituição Paulista. Bom, aqui eu destaco inicialmente o nosso fundamento, a nossa defesa de que a normativa municipal foi criada com fundamento no artigo 30 da Constituição Federal, inciso 1º e 2º, que autoriza, compete ao município, dispõe que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Em suma, a legislação municipal busca apenas homenagear os profissionais da limpeza pública, incentivando a cultura, a educação, e está em conformidade com o princípio federativo, além de não ofender nenhum princípio da administração pública. Nesse sentido, e sucintamente, muito rápido, que nós defendemos que não há vício de iniciativa. O objeto da normativa ele pode ser encarado como competência concorrente e, por tratar de assunto de interesse local, além de não impor nenhuma obrigação ou algum encargo ao Poder Executivo. Observo aqui que os municípios possuem autonomia para fixar datas comemorativas, campanhas, programas, além de incluir eventos em seu calendário. Aqui o limite impeditivo do Poder Executivo, Legislativo, ele atende somente à criação de feriados, que não é o caso aqui da lei municipal. Aqui eu ressalto que o legislador municipal atuou na excelência de sua função, não configurando o vício de iniciativa na normativa municipal, e é nesse sentido que eu reitero o nosso pedido para que seja declarada a constitucionalidade da lei municipal. Obrigada, Excelência. Doutora, a senhora mesmo, na semana passada, a senhora sustentou 4. Os 4 eram extremamente semelhantes. Tá? Hoje nós temos 3 que também são. A senhora não gostaria de já sustentar os outros 2, em seguida nós julgamos todos? Sim, claro, Excelência. Acho que fica até mais fácil para a senhora, acho que para todos. Os fundamentos são muito próximos. Sim, com certeza. A senhora está com a palavra. Obrigada. Eu estou até suspendendo o tempo. Tá, okay. A senhora já faz dos outros 2. Todos concordam? Vou lá. Por favor, doutora. Tá. Nos dê a honra. O próximo, Excelência, é o 20, que também com os mesmos objetivos. Essa lei em específico, ela
dispõe sobre a elaboração de uma cartilha informativa sobre os cuidados com os recém-nascidos prognosticados com síndrome de Down, contendo a localização das instituições e associações especializadas no auxílio e acompanhamento médico desta síndrome, vinculando a entrega da cartilha pelos pais em hospitais públicos e privados. No mesmo sentido, nós defendemos que a legislação ela está fundamentada no artigo 30 da Constituição Federal, inciso 1º e 2º. Aqui eu destaco uma observação, é que na inicial, o chefe do Poder Executivo ele faz referência a que há uma violação ao artigo 67 da Lei Orgânica do Município, porém eu destaco que a utilização da Lei Orgânica Municipal como fundamento me parece inviável para a aferição da alegada inconstitucionalidade. Aqui também observo que é lícito ao Poder Legislativo instituir políticas públicas desde que não tangencie o núcleo de reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo ou da reserva administrativa, e é nesse sentido que o Poder Legislativo poderá estabelecer o que o Poder Executivo pode ou deve fazer, mas não como fazê-lo, que é o caso da norma municipal, que apenas buscou facilitar o acesso a serviços e garantir um maior desenvolvimento do infante para o exercício de suas potencialidades. O objetivo da normativa é promover a saúde e o bem-estar. Essa foi a intenção objetiva da lei municipal. A cartilha ela poderá fornecer não apenas informações sobre os cuidados com a síndrome de Down, mas também orientar os pais em como acessar os serviços médicos, as terapias, os recursos que ajudarão aí com essas crianças. É uma política que promove a entrega dessas cartilhas, demonstra o compromisso do Legislativo Municipal com a inclusão e igualdade de oportunidades. É nesse sentido que eu reitero o pedido, considerando que não há vício de iniciativa, pelo nosso entendimento, de que seja declarada a constitucionalidade da lei municipal em questão. Posso dar seguimento, Excelência? Obrigada. Bom, a próxima lei municipal, ela dispõe sobre a prioridade à mulher vítima de violência doméstica e familiar que possui filhos ou dependentes em sua guarda, na aquisição de imóveis construídos nos programas habitacionais do município de Catanduva. Minha argumentação aqui também visa demonstrar que a lei se encontra em plena consonância com a Constituição Federal. Como mulher, eu utilizo aqui dessa tribuna para ressaltar, apelar sobre a importância dessa iniciativa em municípios pequenos, não só Catanduva não é tão pequeno, mas que eu acho que ainda carecem de orientação e carecem desse tipo de iniciativa. A lei ela concede uma prioridade na aquisição de imóveis para essas mulheres vítimas da violência, buscando promover uma igualdade material, atendendo às necessidades dessas vítimas em sua luta pela segurança e pela reconstrução de suas vidas. Além disso, aqui eu ressalto que a Constituição Federal ela estabelece a proteção da família como um valor fundamental para a sociedade. O princípio da dignidade humana, consagrado também no artigo 1º da Constituição, é outro alicerce sobre o qual esta lei se fundamenta. No mesmo sentido, nós fundamentamos que a lei ela está em consonância com o artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. Aqui eu observo que, na inicial, o Executivo ele fundamentou a existência de vício de iniciativa com base no artigo 4º da Lei Federal 14.118 de 2021, porém, acreditamos que o fundamento cai por terra no momento em que não observado que esse artigo foi revogado. Ele foi revogado pela Lei Federal 14.620, ou seja, o rol taxativo da competência do Poder Executivo
federal para legislar sobre critérios e prioridades na aquisição dessas construções em programas habitacionais, ele foi revogado. É nesse sentido que nós entendemos que não há vício de iniciativa, justamente porque o fundamento utilizado na inicial não foi revogado, e dessa forma nós reiteramos o nosso pedido pela constitucionalidade da normativa municipal. Obrigada, Excelência. Doutora, muitíssimo obrigado. Eu agradeço a colaboração de Vossa Excelência. Me parece que nas 3 hipóteses a emendas são autoexplicativas e eu vou fazer exatamente na ordem da pauta. Com a palavra Sua Excelência, o senador Fábio Gouveia, com voto 51063, é o 17 de ordem, o primeiro que foi sustentado. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos os demais colegas. Eu remeti cópia do meu voto para todos. Eu estou entendendo aqui é o caso dos garis, né? Isso. Eu estou entendendo que não havia vício de iniciativa, porém houve desrespeito aos princípios da reserva de administração e da separação de poderes. E, portanto, eu estou, pelo meu voto, julgando parcialmente procedente essa ação, declarando-se inconstitucionalidade dos incisos 1 e 3 do artigo 2º e do artigo 3º, todos da Lei 6396, de 31 de maio de 2023, no município de Catanduva. É como voto, senhor presidente. Matéria está em discussão. À unanimidade, julgaram parcialmente procedente. O próximo é o número 20 de ordem, que é relator Sua Excelência Senador Campos Melo, com voto 82.408. Está com a palavra. Eu queria cumprimentar todos os presentes, especialmente os colegas, e parabenizar a ilustre advogada pela objetividade da respectiva sustentação. E como eu já mandei cópia do meu voto para os integrantes do órgão, eu vou ler a ementa e me colocar à disposição para ulteriores esclarecimentos, se necessário. É uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do município de Catanduva contra a Lei Municipal 6.413 de 2023, que dispõe sobre a elaboração pelo Sistema Municipal de Saúde de cartilha informativa sobre os cuidados com os recém-nascidos prognosticados com síndrome de Down, contendo a localização das instituições e associações especializadas no auxílio e acompanhamento médico dessa síndrome, vinculando a entrega da cartilha aos pais pelos hospitais públicos e privados. Análise da inconstitucionalidade da norma em relação à lei orgânica do município. É descabida a invocação da lei orgânica em arguição, ou melhor, em ação direta de inconstitucionalidade. Vício de iniciativa não caracterizado, já que não se trata de hipótese de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Inteligência do tema de repercussão geral 917 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa ao princípio da separação de poderes, aí eu faço a ressalva, exceto em relação à expressão, aspas, através da Secretaria Municipal de Saúde, fecho aspas. Essa expressão está contida no caput do artigo 1º da mencionada lei. Precedentes deste órgão em casos análogos, expressão, aspas, através da Secretaria Municipal da Saúde, contida, como já dito no caput do artigo 1º da lei em destaque, implica violação ao princípio da separação dos poderes e a declaração de inconstitucionalidade dessa expressão eu entendo de rigor, motivo pelo qual eu estou propondo que a demanda seja julgada parcialmente procedente. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Matéria está em discussão, eu diria que é um duplo vício. Vício de inconstitucionalidade e vernacular. Eu não me ative ao aspecto vernacular da questão, porque seria um pouco extra-petita. Sem dúvida nenhuma. É que a causa de pedir é aberta, mas é uma brincadeira. A matéria está em discussão? Julgaram parcialmente procedente à unanimidade. Próximo é o número 30 de ordem, que relatou Sua Excelência o desembargador Damião Kogan, com voto 49.215. Está com a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, os demais colegas, o doutor procurador e a doutora defensora pela excelência da sustentação.
A arguição, a ação refere-se à lei que menciona disposição sobre a prioridade de mulher vítima de violência doméstica e familiar que possui filhos ou dependentes sob sua guarda na aquisição de imóveis construídos pelos programas habitacionais do município de Catanduva. Eu estou entendendo que a lei é constitucional, só fazendo uma observação com relação à usurpação de competência privativa da União, apenas com relação ao estabelecimento de parcerias entre a União e o Estado-membro, contido no artigo 2º da Lei 6324/2022. Afronta o artigo 2120 da Constituição Federal, aplicável aos municípios por força do artigo 144 da Constituição Paulista. Ação parcialmente procedente. Matéria está em discussão. À unanimidade, julgaram parcialmente procedente. Esse é o resultado do julgamento. Doutora, muitíssimo obrigado novamente. Eu agradeço por sua colaboração, sua objetividade e tenha um excelente fim de tarde. Muitíssimo obrigado. Até logo. Próxima sustentação oral é uma ação civil pública em que é relator, igualmente, o desembargador Campos Melo, com voto 82.254, há um duplo pedido de sustentação oral do autor da ação civil pública e do réu da ação civil pública. Eu convido o doutor Silvio Luiz Ferreira Rochan a assumir a tribuna. Presidente, pela ordem, houvera sido requerido o adiamento por uma sessão para a sustentação oral e eu havia indeferido à luz do preceito regimental da matéria. Hoje, eu recebi memorial dos patronos do réu. E nele foi reiterado o pedido de sustentação oral, novamente sem demonstração da impossibilidade de comparecimento dos procuradores. Eu havia já preparado uma decisão de indeferimento para submeter a apreciação dos componentes do órgão, mas aí eu fui surpreendido com a inscrição do ilustre advogado para fazer a sustentação. De modo que eu reputo prejudicado a reiteração do requerimento de adiamento para sustentação oral, tendo em vista a presença do ilustre patrono do réu. A matéria está em discussão e parece que está efetivamente prejudicado. O advogado está presente. Eu peço ao senhor que se sente e vou passar a palavra ao subprocurador-geral de Justiça, Wallace Paiva Martins Júnior, que havia igualmente pedido a palavra para a sustentação oral. Vossa Excelência está com a palavra. Pronto? Desculpe. É isso. Muito boa tarde, senhor presidente, digno relator, desembargador Gastão de Campos Melo, excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras. Vou aproveitar o momento apenas para fazer um devido cumprimento ao desembargador Novo Campos e também ao meu grande amigo, desembargador Monerá, e também que está substituindo aqui o desembargador Paulo Alcides, e de uma lembrança muito querida, aliás, por todos desse tribunal. É sempre um prazer estar aqui convosco. E quero saudar também o advogado da parte contrária, e vou resumir muito a minha sustentação, senhor desembargador relator, porque aqui se trata de ação civil para decretação de perda de cargo de membro do Ministério Público, que já foi condenado criminalmente por decisão transitada e julgado. A ação teve que aguardar o preenchimento desse pressuposto processual e, portanto, retomou o seu desenvolvimento a partir desse marco. A prova
é toda trazida da ação penal já julgada, e lá ficou estabelecido que a perda do cargo deveria ser resolvida em decisão própria nesta ação. De modo que, quanto a isso, não há nenhum problema. A maioria das preliminares já foi resolvida, a prova é positiva, não bastasse a evidência da condenação criminal, pouco importando, neste momento, que a pena já tinha sido cumprida ou executada, porque havia óbice ao desenvolvimento da ação e ao provimento jurisdicional por esta egrégia corte. A douta defesa alega que há um vício na autorização procedimental conferida pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de São Paulo, porque foi concedida a autorização em face de um crime de tentativa, aliás, de crime tentado de homicídio, tentativa de homicídio. Porém, por motivos que já foram debatidos na ação penal, foi oferecida nova denúncia em razão dos motivos ali presentes para oferecimento, autorização para a ação penal relativa ao crime de lesão corporal gravíssima. Eu me pergunto, senhores desembargadores, se tamanha expressão tem a formalidade que a douta defesa apresenta. A lei exige a autorização, desembargador Kogan, do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça em razão de a pessoa ter cometido crime incompatível com o cargo. À vista do que havia, então, foi dada a autorização. Mas eu pergunto, há alguma diferença ontológica da incompatibilidade com a dignidade do cargo de membro do Ministério Público, desembargador Jarbas? O fato de ter sido denunciado por tentativa de homicídio ou lesão corporal gravíssima, não que haja uma gravidade diferencial entre ambos os crimes, longe disso, doutor advogado, longe disso. Mas é claro que é uma lesão corporal gravíssima com deformidade permanente. Hoje, se fosse praticado ao tempo da legislação penal vigente, teria até um outro nome, quem sabe? Mas eu pergunto, isto é um fato compatível com a dignidade do cargo de promotor de justiça? O homem que tem que, entre as suas funções, exercer a titularidade da ação penal, dentre outras funções, é claro. Mas pergunto mais aí. E se por acaso ele houvesse sido denunciado e não houvesse nenhuma problemática em torno do assunto, como houve, por tentativa de homicídio, e depois houvesse a desclassificação, impediria, porventura, o julgamento, ora em debate? Não, porque o que se julga é se aquele crime é incompatível com o exercício da função. É essa a causa de pedido. Pouco importando a contextura fática. A contextura fática será importante para dizer se a lesão corporal gravíssima é ou não incompatível. Mas que houve um crime. Portanto, a meu ver, e com todo respeito ao doutor advogado, que proporciona que se faça um debate da mais alta envergadura, Vossa Excelência realmente possibilita isso, entendo que esta preliminar não prevalece, conforme já exposto, inclusive, nas manifestações do Procurador-Geral constante nos autos. Portanto,
senhores desembargadores, e sendo muito objetivo, o Procurador-Geral de Justiça requer, reiterando suas manifestações, a decretação da procedência da ação. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Nós aqui agradecemos. Com a palavra, o doutor defensor. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Eu queria cumprimentar as excelentíssimas senhoras desembargadoras, os excelentíssimos senhores desembargadores, o excelentíssimo senhor procurador de justiça, senhores advogados, senhoras advogadas, senhoras servidores, senhores servidores. Eminente relator, eu presto consultoria ao escritório que patrocina a causa do réu, e o doutor Araldo pediu a mim que participasse dessa sessão, tendo em vista o indeferimento do pedido de adiamento que fora formulado por ele, considerando que ele tinha outros compromissos. E eu atendi, mas só por lealdade queria esclarecer Vossa Excelência que eu não tenho controle sobre a distribuição dos memoriais e, eventualmente, o pedido de novo adiamento. Essa é a razão pela qual eu compareci aqui e me preparei exatamente para fazer a sustentação oral. A primeira afirmação que eu gostaria de fazer a Vossas Excelências é que estamos realmente diante de um caso difícil. Aqueles casos em que você não tem exatamente pela lei uma definição de qual solução a ser dada, exatamente porque envolve também aspectos de natureza moral. Eu começaria dizendo que, em 16 de janeiro de 2003, foi distribuída essa ação civil de decretação de perda do cargo contra o promotor de justiça, Dr. João Luiz Portolã, porque no dia 6 de dezembro de 2022, às 18h30, no interior da residência dele, no município de Valinhos, ele, utilizando um revólver 38 marca Rossi, com dolo de matar, teria disparado em direção à cabeça de sua esposa, causando-lhe lesões corporais. De acordo com a inicial, assim agindo, ele deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Esse é o teor da denúncia e lembro que na época dos fatos, dezembro de 22, o réu contava aproximadamente com 23 anos de efetivo exercício no cargo de promotor, pois tomara posse no cargo de promotor substituto no ano de 79. Embora os fatos objeto da denúncia não guardassem relação com a atuação funcional do réu, enquanto 20º promotor de justiça da capital, pois os fatos se passaram na intimidade do lar, entre ele e sua esposa, longe da sua comarca, tais fatos, assim como narrados, foram levados à apreciação do órgão especial do Colégio de Procuradores. Exatamente para quê, caro procurador Wallace? Segundo palavras do próprio procurador-geral, a perda do cargo para membro vitalício do Ministério Público não é um pedido franqueado à iniciativa de seus pares, ou que possa ser deduzido com liberdade e indiferença por qualquer órgão de execução. Há, ao contrário, um controle interna corporis exercido pelo Colégio de Procuradores, o qual compete autorizar a formulação pelo Procurador-Geral de Justiça. Assim, o órgão especial do Colégio de Procuradores, em reunião realizada em 8 de janeiro de 2003,
acolheu a representação formulada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, à vista dos fatos, tal como descritos, autorizou o Procurador-Geral a ajuizar a competente ação. O pedido foi formulado da seguinte forma: recente denúncia contra o promotor de justiça, João Luiz Portolã, por mim elaborada, imputa-lhe a autoria de uma tentativa de homicídio qualificado. No texto, ele prossegue e diz: assim agindo, o ora denunciado deu início à execução de um crime de homicídio. Ocorre que, por razões que a defesa desconhece, elementos e circunstâncias fáticas importantíssimas para a exata compreensão do enquadramento da conduta imputada ao réu foram omitidas e só foram mencionadas por uma atuação diligente do relator da ação penal, que na época era o desembargador César Peluso, e que, ao pronunciar o seu voto, destacou circunstâncias importantes, como, por exemplo, os dados úteis da prova colhida na fase investigatória revelaram que, esgotados os atos expostos na denúncia, o acusado adotou, de maneira livre e voluntária, comportamentos eficazes para impedir a consumação da morte da vítima, então já lesionada em região sensível. Prossegue Sua Excelência. A ação rápida e incontroversa do acusado foi, antes de exauridos os meios de que dispunha, eficaz para evitar a morte da vítima. Em outro trecho, o desenvolvimento dessa mesma ação eficaz, ao deliberar o acusado prestar imediato socorro à vítima, com protestos de a querer salvar, levando-a em alta velocidade ao hospital mais próximo. E conclui Sua Excelência no voto: a vítima foi salva e salvou-a a ação voluntária e pronta do acusado. Folhas 70 e seguintes dos autos. Sua Excelência, o desembargador César Peluso, ao analisar os autos, ele percebeu que o Ministério Público não percebera. O réu desistira voluntariamente da execução, arrependera-se eficazmente e promovera o pronto e eficiente socorro da vítima, o que possibilitou que ela fosse salva. Essas circunstâncias que foram omitidas na denúncia resultaram posteriormente na anulação dela por habeas corpus, o de número 84.653, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, por unanimidade. O entendimento foi que a omissão dessas circunstâncias, igualmente essenciais à qualificação jurídica, levavam à falta de justa causa da denúncia, motivo pela qual ela foi anulada, sem prejuízo de que outra fosse adequadamente oferecida. E o que acontece? A anulação leva o Ministério Público a oferecer nova denúncia contra o réu. E desta feita, lhe imputa o quê? O crime de lesão corporal dolosa. Veja a descrição. No dia tal, o réu ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua esposa. E lhe causou lesões corporais de natureza grave e lesões corporais de natureza gravíssima. Esses fatos e a capitulação deles foram noticiadas nesta ação, mas não foram submetidos novamente à apreciação e deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores, para que fosse realizado, então, um novo controle interna corporis à luz dos fatos novos expostos. Apesar de
diversos e reiterados requerimentos do réu. Em resumo, o órgão especial do Colégio de Procuradores, ele deliberou pela instauração da ação de perda de cargo pelo crime de homicídio doloso tentado, mas não deliberou pela instauração da ação de perda do cargo pelo crime de lesão corporal dolosa. E essa questão, como eu disse, foi alegada às folhas 270 pela defesa em petição datada de 6 de março de 2006. A questão, apesar de levantada, teve sua solução adiada para o prosseguimento do processo, folhas 340. Então, não foi, aqui é uma preliminar que a defesa reitera, não foi observada a condição de procedibilidade exigida pela lei, pois a primeira apreciação do órgão especial, do Colégio de Procuradores, não pode ser aceita como suficiente, porque o juízo recaiu sobre fatos diversos, consideravelmente mais graves. Antes de enfrentar o mérito, eu gostaria de registrar que o réu, como já foi dito aqui, pelo crime de lesão corporal dolosa, foi condenado a 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e que ele já cumpriu integralmente a pena, que inclusive já foi declarada extinta pelo cumprimento. Assim, não há mais uma incompatibilidade material entre o cumprimento da condenação e o exercício do cargo. Resta apenas a análise da incompatibilidade jurídica entre a natureza do crime e o exercício da função. Aqui me parece, já estou finalizando, 2 são as questões a serem dirimidas pelo colegiado. A primeira delas, e talvez a mais importante, a definição de incompatibilidade ou de crime incompatível com o exercício do cargo pode ser visto como o exercício de uma discricionariedade judicial ou é uma atividade vinculada, ou pelo menos de discricionariedade regrada. E por que eu digo isso? Porque a defesa entende, com o devido respeito, que no caso do Ministério Público do Estado de São Paulo, por conta do parágrafo único do artigo 157 da Lei Complementar 734, a definição de crime incompatível com o exercício do cargo não é um ato de natureza discricionária. Por quê? Porque esse dispositivo ele trata de limitar a natureza dos crimes incompatíveis àqueles que impliquem na quebra do dever de honestidade e lealdade com a instituição. E é por isso que ele cita os crimes contra a administração pública, os crimes contra a fé pública, os crimes que importam lesão aos cofres públicos, os que se referem à dilapidação do patrimônio público e aos bens confiados à sua guarda. Isso não é uma prerrogativa, um privilégio do Ministério Público do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a Lei Complementar 75, que trata do Ministério Público da União, vai no mesmo sentido. Lá no artigo 240, inciso C, ele diz: as demissões de seus membros por condenação por crime deverão estar compreendidas nas hipóteses de abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Notem que essa legislação do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela atua como um verdadeiro ou autêntico intérprete, porque ela indica quais são os crimes incompatíveis com o exercício da função. E são aqueles que estão conexos com as ideias regulativas de honestidade e lealdade
que o membro do Ministério Público teria em relação aos fins da instituição, entre eles a proteção do patrimônio público e o da probidade. Doutor, seu tempo terminou. Então, Posso só concluir? concedo ao senhor 30 segundos para finalizar. Então, assim, a incompatibilidade não pode ser interpretada amplamente para alcançar outros valores igualmente caros e importantes ao sistema, mas dissociados da atuação institucional. Nunca é demais lembrar que as normas que impõem sanções devem ser interpretadas restritivamente, o que leva à conclusão de que a natureza, o bem jurídico tutelado e as circunstâncias do crime pelo qual o réu foi condenado não servem para fundamentar o seu desligamento do cargo vitalício que ocupa por força, então, dessa interpretação sistemática e restritiva. E por essas razões, a defesa pugna, 1, pelo acolhimento da preliminar e remessa dos autos ao Colégio de Procuradores para deliberação da propositura da ação, anulando-se, por consequência, os atos processuais realizados antes dela, e 2, superada a preliminar no mérito pela improcedência da ação. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o desembargador relator. Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado. E o relatório já está nos autos e, de qualquer forma, eu já mandei cópia do meu voto com o respectivo relatório para todos os integrantes do órgão especial, de modo que eu vou passar diretamente à fundamentação. No caso em tela, o Procurador-Geral da Justiça, com base na gravidade dos fatos imputados ao requerido, solicitou ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça autorização para ajuizamento de ação civil de perda de cargo. Confira esse expediente, protocolo 112.321, 2002, não é 2022, o ilustre patrono fez menção a 2022, é 2002. Tal autorização foi concedida. Entendo eu que é irrelevante que, no âmbito criminal, na esfera da ação penal, haja ocorrido desclassificação do delito perpetrado pelo réu. Não era necessária nova autorização do Colégio de Procuradores. Eu rejeito essa preliminar. Rejeito também preliminar que foi formulada de ilegitimidade ativa do requerente. Eu tenho as considerações até alentadas aqui sobre o estado de asserção. A legitimidade tem que ser verificada mediante cognição superficial que o juiz faz da relação material. Legitimado não é quem o seria quando existente a relação jurídica afirmada, mas quem o seja diante da mera afirmação de quem propõe a demanda. Não sou eu que falo isso, é o professor Roberto Bedak, ilustre processualista, que tece tais considerações concernentes à legitimidade. E, portanto, examinada a inicial da presente demanda em estado de asserção, desse ponto evidenciada a legitimidade do autor, visto que há autorização do Colégio de Procuradores para o ajuizamento, conforme constou do expediente do protocolo que eu já mencionei acima. No mais, a questão a ser analisada é se a conduta do réu é ou não compatível com sua permanência nos quadros do Ministério Público. Na hipótese, ele foi condenado por lesão corporal com sentença transitada em julgado a 5 anos de reclusão por um crime cometido contra a sua esposa. O réu baleou a vítima, causando-lhe deformidade permanente. Trata-se de conduta que revela acentuada incompatibilidade com o exercício da função. A relevância da posição ocupada pelos integrantes do Ministério Público exige que eles mantenham conduta pública e particular sempre compatível com o decoro do cargo, a dignidade de suas funções e a credibilidade da instituição. Além disso, é atentatório, no meu entender, ao decoro do cargo e à dignidade das funções institucionais, são atentatórios os atos e condutas que caracterizem tratamento injusto ou arbitrário em face de qualquer pessoa, o que dirá da esposa do réu. Artigo 34 e parágrafo único
da Resolução 261, de abril de 2023, é recente, do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público que proclama que são atentatórios ao decoro e à dignidade condutas que caracterizem tratamento injusto ou arbitrário em face de qualquer pessoa. O réu deu um tratamento, no mínimo, injusto à vítima ao alvejar, né? Isso é suficiente, ao meu ver, ao reconhecimento da incompatibilidade. Certamente não é ilibada a conduta de quem utiliza arma de fogo para alvejar a mulher, causando-lhe lesões gravíssimas. Confira-se folhas 530. Foram necessárias 3 cirurgias para redução de fratura de mandíbula, cervicotomia exploratória em decorrência de lesão cervical que acarretou debilidade permanente de membro superior direito, além de cirurgia vascular para correção de aneurisma da carótida direita pós-trauma causado por lesão térmica, o projétil aquecido. Não é possível que indivíduo condenado por crime doloso de tamanha gravidade possa exercer função para a qual, como dito, é necessária conduta escorreita e imagem a salvo de quaisquer questionamentos. Os destinatários dos pareceres e decisões do Ministério Público devem ter certeza de que eles são provenientes de quem tem reputação ilibada. E aqui eu entendo que não está configurada essa hipótese. Assim, a procedência da ação é de rigor, com base no artigo 38, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei 8625/93, e artigo 116, inciso 9, 157, 1 e parágrafo único, e artigo 158, caput, todos da Lei Complementar Estadual 734/93, pois que o réu foi condenado criminalmente pela prática de delito aviltante, o que denota incompatibilidade com o exercício da função de promotor público. Pelo exposto, eu julgo procedente a demanda para decretar a perda do cargo a partir do trânsito em julgado da presente decisão. O réu arcará com as custas e despesas processuais. É como eu voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Julgaram procedente o pedido e decretaram a perda do cargo do trânsito em julgado desta. À unanimidade, esse é o resultado do julgamento. Doutor, muitíssimo obrigado. Tenha uma boa tarde. Vamos ao primeiro processo adiado. É o número 45 de ordem, que relatou a Sua Excelência o senador Décio Montalange, que ainda não proferiu voto. E está com a palavra. Número 45 de ordem. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, os demais desembargadores, integrantes do órgão especial, senhor subprocurador-geral de Justiça, senhores advogados, serventuários da Justiça. Este caso é uma ação direta de inconstitucionalidade em que é suscitada a inconstitucionalidade de uma lei estadual que estabeleceu a obrigatoriedade da apresentação de certidões de óbito, nascimento e casamento em braille. Eu encaminhei o meu voto aos integrantes do órgão especial e estou entendendo, trouxe um voto no sentido da improcedência da ação, por entender que a norma impugnada ela visa a tutela de interesses de pessoas portadoras de deficiência. Essa é a objetividade jurídica que está sendo prestigiada pela norma, com base em uma convenção internacional aprovada pelo Brasil, que tem força de norma constitucional, e com base na legislação que foi editada pela União e pelos Estados com relação à proteção do interesse das pessoas com portadoras de deficiência. O desembargador
Ricardo Dipp, como todos nós sabemos, é uma autoridade em matéria registral, não apenas no Brasil, mas internacionalmente reconhecido como uma autoridade, e com muita delicadeza me encaminhou um voto com uma divergência que eu recebi, tenho conhecimento, e que faz uma leitura diferente da norma. Eu a recebi, tenho conhecimento, e eu estou propondo a manutenção porque entendo que, salvo alteração do entendimento, o voto que eu trouxe está mais ou menos na diretriz que vinha sendo adotada por esse órgão especial em relação a matérias semelhantes. Em todo caso, eu me curvo aqui à decisão que o egrégio colegiado vem adotar em relação à matéria, senhor presidente. Mas o meu voto é nesse sentido, de julgar a ação improcedente, senhor presidente. Esse é o meu voto. Perfeito. Com a palavra, sua excelência, o desembargador Ricardo Dipp. Senhor presidente, novamente dirijo minha saudação a Vossa Excelência e a todos os demais colegas desembargadores e presentes. E, em particular, uma das coisas que mais me tem deixado satisfeito aqui neste órgão especial é a honestidade intelectual dos colegas e a humildade com que tem havido, às vezes, retificação de votos ou de decisões já proferidas. E esse é um caso. O desembargador Décio Notaranje, ele havia, em medida liminar, adotado uma posição e se persuadiu aqui de reconsiderar esse entendimento com louvável honestidade intelectual. Mas eu peço vênia para ficar com a primeira orientação de Sua Excelência. O caso é esse, de uma lei paulista, cuja finalidade proclamada é a proteção de pessoas com deficiência visual e que edita uma norma que é diretamente registrária. Aliás, esse é o ponto. Primeiro é diretamente registrária. Eu abdiquei aqui de observar que essa norma não tem, na verdade, prevalência regional. É uma norma de caráter nacional. A propósito, aliás, tramita no ambiente federal uma lei nesse sentido. Seria possível. Por que eu abdiquei? Porque eu achei que, antes mesmo de considerar a possibilidade da competência em matéria concorrente ou suplementar, o que há aqui, no meu modo de ver, eu tomei aqui talvez um excesso de linguagem, dizendo que é uma espécie de maquiavelismo legislativo. Por quê? Para atingir um proclamado fim jurídico, se adota um meio injurídico, se invade diretamente o meio jurídico. Nós temos casos até de lei estadual, por exemplo, determinando remessa de informações ao fisco. Essa é indireta. Nós temos casos de lei estadual determinando que o acesso ao prédio dos cartórios, ao prédio público, também se faça de um determinado modo. Essa é indireta, né? Diz respeito a atividades atípicas do registro. Aqui não. Aqui, no meu modo de ver, nós temos uma lei diretamente interferente no serviço registral, que, por acaso, tem uma finalidade que vai atingir, defender as pessoas com deficiência. Eu tomei aqui a liberdade, até de maneira caricatural, de mostrar que, a adotar-se a estrutura abstrata desta providência, nada impediria que o Estado, daqui para frente, pudesse fazer nome de processo civil, de processo penal, de direito do trabalho, de direito eleitoral, etc., porque sempre que ele dissesse, olha, o fim é de proteção, logo eu posso fazer qualquer tipo de norma. Eu estou apenas, e quero terminar meu voto aqui, já tive a ocasião de remeter a matéria ao conhecimento dos demais colegas, observar que não estou reconhecendo, estou abdicando de reconhecer vício material por falta, na verdade, de elementos bastante nos autos. Mas o nobre Corregedor-Geral da Justiça tem melhores condições do que eu de dizer isso, mas no mês de dezembro do ano passado, havia 203 cartórios de registro civil deficitários no estado de São Paulo. Uma máquina para escrita em braille quase atingiria 50% da receita, que é complementada para esses cartórios. E interessante que, em vez de se fazer uma norma que abranja todas as atividades, a norma paulista está a dirigir-se exatamente contra os cartórios mais sacrificados do ponto de vista econômico. Eu peço mais uma vez licença ao
meu estimado desembargador Décio Notarangeli para divergir do seu último entendimento e concordar com o primeiro. Eu, pelo meu voto, senhor presidente, eu reconheço a inconstitucionalidade formal da lei. Perfeito. Com a palavra, Sua Excelência, o Adorno Noivo Campos. Senhor presidente, minhas saudações a Vossa Excelência, aos eminentes colegas, ao representante do Ministério Público, a todos que estão aqui participando desse julgamento. É uma matéria que eu assim, tive um contato durante um bom tempo lá na 2ª Vara de Registros Públicos, e eu estou aqui pedindo vênia ao eminente relator para acompanhar o eminente desembargador Ricardo Dipp. Eu nem fiz voto escrito, porque Sua Excelência, creio eu, esgotou o assunto. Mas eu queria acrescentar algumas questões. Uma certidão que faz presente o registro que está lançado no livro, ela tem validade nacional, ela precisa ter uma segurança mínima, ela precisa ter uma padronização, isso inclusive é objeto de regulamentação pelo CNJ, e creio que uma providência pontual de registro público em que pese, né, o mérito da questão de proteger, né, os interesses daqueles que são portadores de deficiência, eu acho que na ponderação prevalece aí a matéria registrária e que, inclusive, exige um tratamento específico e com regras específicas. Portanto, respeitosamente, estou acompanhando a divergência. Eu vou, antes de colocar a discussão, vou me permitir já me colocar, até pela mesma razão. Eu assumi a primeira vara, fiquei muitos anos na primeira vara de registro público, fui da corregedoria no extrajudicial e fui corregedor-geral. Com relação à observação das deficitárias, mas por verdade, elas têm uma complementação de renda do próprio fundo, porque elas não atingem. É muito complicado. Só acho que realmente tem problemas sérios do registro civil. Mas, independentemente disso, se a lei fosse absolutamente lídima, teria que assumir, acho que faz parte. Mas eu acho que aqui a questão... Eu li o voto de Sua Excelência, o desembargador Décio, achei muito interessante. Nós já aplicamos, sim, aplicamos, mas não em matéria de competência exclusiva. Esse é que é o grande problema. Aí eu não tenho competência concorrente, porque senão foi a observação feita pelo desembargador Ricardo Dipp. Eu vou ter competência concorrente também em direito penal, direito civil, bom, direito registrário é direito civil, todos os outros ramos que é a competência exclusiva da União. Tá? E no caso da Lei 6.015, até peguei para relembrar, afinal de contas, minha memória não é tão boa assim, a lei fixa um monte de requisitos para a certidão. Por exemplo, a certidão de inteiro teor absolutamente comum, ela é emitida hoje por via eletrônica, via e-mail. Você recebe via e-mail. Eu nasci no Rio de Janeiro, preciso da minha certidão de nascimento do Rio, eu não preciso até o Rio para pedir a certidão, eu peço aqui e ela vem eletrônica. Será que essas certidões que vêm de outros estados estariam assambarcadas por essa lei igualmente, já que não é uma certidão aqui? Outra, ela atinge diretamente os artigos 18, 19, 20 da Lei de Registros Públicos, que a miúde tratam de como tem que ser expedida a certidão. E, aliás, diz expressamente como ela é expedida. Ou seja, eu estou inovando na Lei de Registros Públicos com um outro modo de expedição, em braille. E o que foi observado, está observado no voto de Sua Excelência do Ricardo Dipp, e frisou o desembargador Noivo Campos, é a questão da validade da certidão e dos traslados. Sua Excelência cita o artigo que fala dos traslados das certidões. Sua Excelência observou das certidões. Tem fé pública, tem força de prova. Eu não teria numa certidão em braille a força de prova, eu teria que mandar traduzir a certidão em braille, porque a força de prova é que todos possam ler. Eu acho que a intenção do legislador estadual foi absolutamente decente, deve ser elogiosa, nós devemos ter elogios à intenção do legislador. No entanto, ele trata de matéria, em verdade, ele muda a Lei de Registros Públicos. Ele acresce uma forma de certidão. Isso é o que eu acho muito complicado.
Se não fosse isso, muito que bem. Mas ele acresce. Isso não é matéria de interesse local ou regional. As leis de competência exclusiva da União, elas são por uma única razão. Elas atingem todo o território nacional. Elas são nacionais, elas não são nem federais, são nacionais. Por isso a competência exclusiva da União, para garantir essa uniformidade. Então, eu queria fazer essa observação, dizer que com todas as vênias, com todo o meu respeito, toda a minha admiração ao desembargador Décio Nortaranja, que é meu confrade, eu estou observando a divergência do meu caríssimo professor, o desembargador Ricardo Dipp, que, aliás, está na linha da área de registros, e nós, alguns aqui, já passamos. Mas a matéria está em discussão. Eu vou colher os votos, ficamos com relator e divergência. Me parece que não há dúvida. Eu acompanho, com todas as vênias, a divergência. Com o voto, Sua Excelência, o senhor vice-presidente. Com a divergência, senhor presidente. Com o voto, Sua Excelência, o senhor corregedor-geral. Senhor presidente, apesar de, parafraseando Vossa Excelência, de elogiável a intenção do legislador e do eminente relator, eu não tenho dúvida alguma que a matéria é exclusiva da União por se tratar diretamente de registro público. Com todas as vênias, acompanho a divergência. Divergência. Com Vossa Excelência, senador Chever de Aquino. Com a divergência. Com Vossa Excelência, senador Damião Kogan. Com a divergência da Tavênia. Com Vossa Excelência, senador Vico Manhas. Com a divergência. Com Vossa Excelência, senador Francisco Cascone. Com Vossa Excelência, desembargador Ademir Benedito. Peço vênia para acompanhar a divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Campos Melo. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Com a divergência, data vênia. Com Vossa Excelência, desembargador Matheus Fontes. Peço vênia ao eminente relator para acompanhar o voto divergente. Com Vossa Excelência, desembargador Costábile Solimene. Divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Luiz Fernando Nishi. Data vênia com a divergência. Nós já atingimos a maioria. Eu pergunto se alguém acompanha a Sua Excelência, desembargador Décio, relator. Não? Então, eu proponho ao desembargador Décio que ele pode eventualmente retornar à sua primeira posição. Eu ia propor isso, já que o órgão pensa dessa maneira, se o desembargador Dipp fez o voto, se ele ficasse com o voto, eu retiro minha posição, não declaro, vou aderir à posição do desembargador. Double medal. Bom, assim ficamos com 2 medalhas? Duas medalhas. Então, a unanimidade julgaram. Obrigado, senhor presidente. Afastaram a matéria preliminar, se me falha a memória. Afastaram a preliminar. Não? Tem. Só peço vênia que eu vou alterar a redação, portanto, mas mantida naturalmente a estrutura sem geral. dúvida. Sem dúvida. Afastada a matéria preliminar, julgaram procedente à unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. E com 2 medalhas, a Sua Excelência, senador Décio Nortaranja. O próximo é o número 15 de ordem, em que relatou Sua Excelência, senador Campos Melo, que está com a palavra. Senhor presidente, estou enfrentando. Aqui é uma ação direta. É a Lei Municipal de Santa Bárbara do Oeste, que estabeleceu uma limitação de 35 anos para uma limitação etária para quem pretende ingressar no cargo de Guarda Civil Municipal. Eu entendo inconstitucional, trago à colação alguns precedentes dessa Corte, recentes. A desembargadora Márcia Dalladea Baroni foi julgado aqui 4 de outubro, desembargador James Ciano, setembro de 23, desembargador Evaristo dos Santos, agosto de 23,
vereador Francisco Cascone, também em agosto de 23, assim como o vereador Jarbas Gomes. Eu entendo que essa limitação afronta o princípio da razoabilidade, porque a restrição etária imposta pela lei parte de uma premissa de que após determinada idade a aptidão física se esvai por completo. É certo que, com o passar dos anos, o corpo humano não apresenta as mesmas características. A prova viva disso sou eu. Mas, não do modo como essa legislação municipal entende. Porque, se fosse assim, todos os guardas municipais que atingissem 35 anos teriam que ser colocados em outra função, né? Então, é por esse motivo que eu ouso manter, decretar a procedência da presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão, aspas, e no máximo 35 anos, constantes do inciso 5º do artigo 6º da Lei Complementar 67/2009 do município de Santa Bárbara do Oeste. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Com a palavra, Sua Excelência Evaldo Costábulo de Oliveira. Acho que todos já receberam meu voto, não vou estender a sessão, até porque sei que o desembargador Dipp vai indicar a vista e Vossa Excelência também. Só faço observar, e pedindo vênia a quem foi mencionado pelo Dr. Gastão, que falou por si. Eu já sou um caso prescrito com relação à saúde, é mais grave. Mas aqui nós temos um município com 273 quilômetros quadrados. O Supremo Tribunal Federal, há pouquíssimo tempo, reconheceu que as guardas civis incorporam a questão da segurança pública. Claro que tem as limitações que o STJ tem afirmado recorrentemente de fazer investigações, mas é muito importante a Guarda Civil, especialmente em algumas cidades que eu não vou mencionar. Nós lá do crime, o doutor Fernando, o doutor Streng, o doutor Damião podem referir isso. Há guardas civis que fazem papel de apoio à segurança da cidade muito importantes. Entregar a possibilidade de qualquer pessoa disputar esses cargos, a meu sentido, desobedece à última decisão do Supremo Tribunal Federal e também criam, sem prejudicar ainda a questão da idade que o Dr. Gastão colocou, mas também cria um problema sério, porque se a pessoa tem um problema de saúde que venha surgir, ele pode, eventualmente, sobrecarregar a carga previdenciária. Então, eu concito o órgão a refletir melhor a respeito da circunstância e lembrar que nós já votamos de maneira diferente, também por unanimidade. Por quê? Porque naquele caso em que eu fui relator, que eu estou citando aqui, houve explicação do prefeito de Santo André, uma das maiores cidades do estado. Só lembrar que, por exemplo, Campinas é maior que Hamburgo, que é uma das maiores cidades do continente europeu, né? Então, nós temos aqui peculiaridades e não há polícia militar. E por tudo que a polícia militar faz pela população, a polícia militar sozinha não consegue dar conta da segurança pública de todas as cidades. Então, o apoio, porque temos os próprios municipais, a questão da flagrância de determinados delitos, um problema recorrente que, lamentavelmente, está se manifestando, mostra aí que a doença mental ela também é transmitida, até talvez por outras fontes, como notícias de jornal, notícias de televisão, as questões atinentes à segurança das escolas. A gente tem um monte de meninos aí que estão fazendo atrocidades dentro da escola. Semana passada, uma menina morreu. A Guarda Civil está mais próxima e pode socorrer. Para isso, precisa de saúde, com todo respeito. Uma pessoa sem preparo físico, uma pessoa em idade já mais avançada, não consegue dar conta. Por último, argumento para reforçar a autoridade do prefeito, isso é um problema que nós devemos deixar para o prefeito municipal
e a comunidade local. Senão, daqui a pouco, nós vamos cometer um engessamento e tirar do chefe do executivo local a possibilidade de ele escolher as políticas que ele vai adotar com relação à administração. É muito difícil divergir do Dr. Gastão. O Dr. Gastão é, ao lado de outros daqui do órgão especial, eu me excluo desse grupo, é um dos grandes nomes. E tem, a qualidade de que, recorrentemente, os votos dele vêm no sentido do órgão especial. Ele, com a sua inteligência brilhante, mas ele não avança contra a jurisprudência do órgão. A gente vê isso recorrentemente. Só que aqui a gente precisa repensar, porque tem uma jurisprudência nova do Supremo Tribunal Federal dizendo que a guarda não é simplesmente protetora de próprios municipais, ela compõe o sistema de segurança pública. Por isso que eu apresentei meu voto no sentido de divergir do voto do eminente Dr. Gastão. Perfeito. Eu vou adiantar, peço desculpa do vereador Damião Cogni, no Ivo Campos, mas como já foi dito, eu vou indicar a vista mesmo, então eu vou adiantar. Eu acho que nós temos duas coisas aqui que devem ser discutidas, devem ser repensadas mesmo. Em primeiro lugar, esse órgão especial tem julgado desta forma de longa data, na forma enunciada por Sua Excelência, o senador Campos Melo, nosso caríssimo Gastão, hoje já provecto. Aliás, a provictude é uma benesse que a vida concede, né? Sem sombra de dúvida. O Superior Tribunal de Justiça, nas questões que sobem do direito público para lá, não deste órgão especial, porque esse é o Supremo Tribunal Federal, tem mantido as mesmas decisões, ou seja, da legalidade, não se discute a constitucionalidade, da impossibilidade de limitação etária, que ela é ilegal, a limitação etária, que desemboca onde? No Supremo, que julgava da mesma forma. E não alterou, não há nenhum julgamento do Supremo em relação à faixa etária da Guarda Civil Municipal. Mas o que tem acontecido, e aí me parece que Sua Excelência, o senador Solimene, um pouco menos provecto, tem um ponto que tem que ser refletido. A posição da seção criminal, da Corte Criminal do STJ, não admitia as ações da Guarda Civil Metropolitana. Houve um acordo, inclusive, do ministro Schetti, que pontuou isso com muita veemência, inclusive dizendo que não poderia nem fazer a fiscalização ostensiva, enquanto a própria lei complementar que regula a atividade do Guarda Civil Metropolitano expressamente define a fiscalização ostensiva. Então, esse acórdão foi julgado, acabaram absolvendo, foi um flagrante, ou foi um habeas corpus, o pessoal do crime sabe melhor do que eu, que depois foi para o Supremo, em recurso extraordinário, e o ministro Alexandre de Moraes reformou o acórdão, dizendo que eles podem sim. E aí vem uma outra questão. Quando veio a lei do desarmamento, ela proibia a Guarda Civil Metropolitana dos municípios com menos de 500 mil habitantes de exportarem armas, que é o caso aqui de Santa Bárbara do Oeste. É um município com menos de 500 mil habitantes. Ou seja, você não consegue vislumbrar uma Guarda Civil desarmada que faça essa fiscalização ostensiva. Não vamos chamar de policiamento, mas de fiscalização. Hoje, isso aí, houve uma ação direta de inconstitucionalidade, foi julgada pelo ministro Alexandre de Moraes, julgou procedente, fixando o seguinte: não há critério demográfico que justifique a concessão ou não do porte de arma, que ela dá o porte de arma para terceiro. 3, aliás. Depois, o Supremo, por maioria de votos, parte não conhecendo, depois no mérito havendo divergência,
que é exatamente o que aponta Sua Excelência, o desembargador Constable Solimene, institui não integração em segurança pública, mas integração operacional com a segurança pública. A expressão utilizada é essa, é operacional com a segurança pública. E operacional de segurança pública, aí me lembro um voto de hoje de Sua Excelência, o desembargador Luiz Fernando Nisch, que é uma questão de segurança pública, se não faz memória, é um policial militar, e é o quê? É o impedimento, o impediente etário, que nós declaramos que não é inconstitucional. E, por conseguinte, que ele é constitucional de acordo com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se eu entender que ele faz parte, não é só integrado à segurança pública, a expressão ali é operacional. E que ele pode fazer, aí não mais uma fiscalização ostensiva, mas o próprio policiamento ostensivo, é meio difícil eu trabalhar com o mesmo critério etário que nós tínhamos antes. Quer dizer, por que para o policial militar nós admitimos um impediente etário e para o guarda civil municipal não, se eles acabaram sendo equiparados, não só, repito, não é questão de segurança pública, mas na atividade operacional da segurança pública, né? Que exige mais vigor, uma série de coisas. Então, em razão disso, como eu não sei ainda onde sopesar, embora eu esteja pensando, eu vou me permitir, com todas as vênias, ao desembargador Gastão, ao desembargador Solimene, ao Evo Campos, Damião Kogan, indicar vista, e se mais alguém quiser pedir vista, está aberto. Vista, desembargador Evo Campos, vista, desembargador Ricardo Dipp, vista, desembargador... Não? Não? Sim? Monerá. Mas Paulo Cides quer vista ou não? É que talvez eu só tenha que votar na próxima sessão por conta desse julgamento. Como Vossa Excelência já adiantou o voto, eu estou em condições de... Eu não adiantei voto, mas se Vossa Excelência quiser adiantar o voto... Posso adiantar o meu voto? Porque eu me sinto em condições, tendo visto o debate que já foi travado aqui, e até por conta desse precedente votado hoje, eu, em respeito com todo o pedido do desembargador Campos Melo, eu estou acompanhando o voto do doutor Solimene. Eu também não vejo esse impedimento dessa idade. Eu estou perfeitamente de acordo. Estou afastando. Está afastando? Não, está mantendo. Mantendo, Isso. Desculpe, não. Quem induziu aí fui eu, mil perdões. Desembargador Damião Kogan, vista? Não quero vista, não, senhor presidente. Eu só queria sugerir que esse voto fosse um voto padrão, para que nós entendêssemos se cabe a idade ou se não cabe, porque cada um está votando, às vezes, já anteriormente era no sentido contrário. Não, mas eu acho que a jurisprudência do órgão vinha exatamente no sentido posto pelo desembargador Campos Melo. Exato. Tá? O que mudou? Foram esses acordos seguidos do Supremo. Né? E essa classificação de operacional, eu acho complicado. Então eu peço vista, senhor presidente. Vista? Também. Então, vamos lá. Após o voto de Sua Excelência, desembargador Campos Melo, julgando procedente, divergiu Sua Excelência, desembargador Constable e Solimene e desembargador Paulo Alcides Amaral Salles. Eu não vou constar a declaração de voto agora, que vai permanecer. Tá? Após indicaram vista Ricardo Anaf, Evo Campos, Monerá, Damião Kogan. Esqueci alguém? Esqueci. 1 milhão de desculpas, desembargador Ricardo Dipp. Esse é o resultado provisório do julgamento. Mas, pensando, falou tanto em provectude, eu agradeço imensamente às senhoras desembargadoras, aos senhores desembargadores,
ao seu subprocurador de Justiça, aos advogados que aqui passaram, aos nossos caríssimos servidores. Vereador Campos Melo. Eu apenas gostaria de agradecer Vossa Excelência e cumprimentá-lo pela célere e serena condução dos trabalhos. Graças à proviquitude, ela consegue ser serena. Eu agradeço imensamente a todos, declaro encerrada a sessão. Muito boa tarde a todos. Tenham todos um excelente fim de tarde. Muitíssimo obrigado. Foi muito bom.